Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã nesta manhã, nesse culto da família. Sempre uma alegria, uma grata satisfação tê-los conosco e principalmente nessa hora em que Deus nos dá essa oportunidade de valor realmente eterno de meditarmos sobre a sua palavra. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 25. Gênesis 2, versículo 25, falando aí o texto sobre Adão e Eva. Versículo 25 diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos conversar sobre essas palavras por alguns minutos. E Deus Espírito Santo estará guiando a nossa reflexão nesta manhã. Inclusive, precisamos sempre dizer, que essa mensagem de hoje é uma adaptação de uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, que se encontra no YouTube com o tema Transforme a sua casa num paraíso, fique nu. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que o grande sonho de muitas pessoas, e principalmente de você que está aqui hoje, o grande sonho das pessoas é ver o seu lar, a sua casa transformada num paraíso. O que significa isso? Significa ver o seu lar funcionando, as coisas, o relacionamento entre as pessoas em boa e perfeita harmonia, onde as pessoas ali conseguem conversar, se dar bem, e assim dessa forma, conviver dentro daquela casa, daquele lugar, ser uma experiência assim, gratificante. Todo mundo quer sentir-se bem dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas, ao invés de ver esse seu sonho, de ter ali, encontrar ali na sua casa, no seu lar, um paraíso, pelo contrário, as pessoas acabam encontrando dentro de casa um pedaço do inferno. Por isso hoje o nosso grande objetivo desta manhã é ajudar cada irmão e irmã a fazer do seu lar, a fazer de sua casa um pedaço do céu, um paraíso. Um lugar onde as pessoas realmente conseguem viver e viver bem, viver em harmonia, viver em estado de amor. E para tanto eu quero convidar a igreja nesse momento a fazer um exercício de imaginação, à luz do capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês e vão ver que no começo é tudo igual, mas no meio e até o final do discurso que eu vou fazer aqui, citando essa passagem, vocês vão ver que tem alguma coisa diferente. Vejam a nova versão aqui que estamos, digamos nós assim, propondo para vocês. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, foi falar com o seu marido Adão sobre o que estava sentindo. Preocupado, Adão disse a Deus: Deus, a mulher que tu me deste está sentindo aí uma vontade muito louca em relação à árvore que colocaste ali no meio do jardim. Ou você dá um jeito nela, na mulher no caso, ou arranca a árvore. Caso contrário, poderá acontecer uma tragédia. Alguém entendeu alguma coisa? Está diferente aí da Bíblia de vocês? Está um pouco, né? Eu explico. Se este versículo estivesse assim como eu li, a nossa Bíblia, provavelmente ela teria apenas 3 capítulos. Não teria acontecido a queda em pecado,
não teria acontecido o assassinato de Abel, né, por Caim, o dilúvio, a Torre de Babel e por aí vai. É claro que nós não queremos aqui brincar de Deus com esse exercício aqui de imaginação e nem pretendemos, imagine nós, né, mudar a Bíblia. Mas a grande verdade é que a Eva, ela incorreu num deslize terrível antes da queda em pecado ter se consumado. A Eva, ela sonegou informações ao seu marido. A Eva, ela não disse o que estava passando dentro dela. Ela não compartilhou com o seu marido como aquele fruto daquela árvore, digamos nós assim, proibida, como aquele fruto estava causando nela uma sensação que talvez ela não quisesse sentir, uma tentação muito grande. Ela estava apenas despida fisicamente diante de Adão, mas não emocionalmente. Ela não falou sobre o fascínio daquela fruta. E aí então, quando a gente começa a pensar nessa atitude da Eva, de, digamos nós assim, esse é o termo que a gente colocou ali, sonegar informações, sonegar informação sobre aquilo que ela estava sentindo dentro de si, a gente começa a se questionar se às vezes não é esta a realidade que permeia os nossos relacionamentos dentro de casa. E aí vai a primeira questão que eu quero colocar para vocês. Será que os nossos filhos têm facilidade em desnudar-se emocionalmente diante de nós, os pais? Será? E lanço já uma segunda questão para reflexão. Será que dentro da casa, dentro do nosso lar, marido e mulher, nós e o nosso cônjuge, marido e mulher desnudam-se completamente? Será? Vocês conseguem conversar sobre tudo o que vocês estão sentindo? Abrem o jogo mesmo? Vocês sonegam alguma informação ao seu cônjuge? Quem sabe no primeiro momento você dirá, tranquilo. Será mesmo? Até mesmo se alguém outro estiver causando em você uma atração sentimental, física ou emocional, você consegue informar isso para o seu cônjuge? Você conseguiria chegar para ele ou para ela e dizer, olha, tem uma colega lá no serviço, bonitona, que está causando em mim um negócio meio esquisito, meio louco dentro de mim. Então vê se você me ajuda aí, minha querida, porque está complicado. A gente consegue ter essa abertura? A gente consegue realmente falar sobre essas coisas com o nosso cônjuge? Não é verdade que às vezes nós sonegamos informações um do outro? Talvez até você esteja se perguntando, mas por que será que as coisas são assim? Por que informações são sonegadas entre as pessoas que moram dentro do lar? Por quê? Por que meu cônjuge não fica emocionalmente nu diante de mim? Por quê? E aqui eu levanto algumas situações que podem nos ajudar a entender por que as pessoas não se desnudam. E aí vai, quem sabe, o primeiro grande problema. Às vezes as pessoas têm medo que a sua intimidade compartilhada vaze. Talvez não sejamos assim de confiança, como a gente imagina. Talvez venha a pessoa, tem uma experiência, não sonega informação, abre o seu coração para a gente. E num primeiro momento, de repente, a gente ali reunido com as pessoas, amigos, quem sabe, parentes, depois de uma cervejinha ou outra, quando todo mundo começa a ficar animado, né? E quando as pessoas tomam umas biritas aí, eles ficam, né? Falam muitas coisas que no estado normal não diriam.
e de repente dão com a língua nos dentes. De repente falam de uma coisa muito íntima que o seu cônjuge compartilhou com você, e aí publicamente você torna aquela informação do conhecimento de todos. E se você realmente tem essa tendência, então, meus irmãos, talvez as pessoas dentro de casa têm medo de desnudar-se diante de nós, porque nós não somos dignos de confiança. Damos com a língua nos dentes. Quem sabe? Quem sabe o grande problema, coloco aqui também, seja o medo de ser alvo de preconceito, de vingança, de tortura, quem sabe, de humilhação. Você vai lá, o pastor falou no culto para eu ficar nu emocionalmente diante do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. Então lá vai, gente, eu estou sentindo uma coisa assim estranha. E de repente na família todo mundo começa a zoar, ou criticar, ou te colocar numa situação de tortura, e começa, mas como? Você, uma pessoa temente a Deus, daí vem a crítica, vem a censura sobre você, e você já se tranca. Foi, quem sabe, a primeira e última vez que você desnudou-se diante da família. É um fator bastante interessante esse, que precisa ser levado em consideração. E um outro um fator que eu queria colocar aqui para a igreja, é esse fator aqui que a gente às vezes não observa. Mas o ser humano, ele está condicionado desde pequeno a engolir o choro. Ele sempre, desde pequeno, foi condicionado a esconder o que está sentindo. E aí então, quando você tem aquela tendência de querer, agora não vou só negar a informação, agora vou abrir meu coração, e aí engole o choro. Porque às vezes a informação que a gente passa não é só verbal, mas também através de expressão de emoção. A gente fala o que está sentindo, mostra. Mas daí alguém fala assim, engole o choro. Meus irmãos, e assim por medo de despirem-se, as pessoas elas vão optando em viver numa espécie de casulo, dentro de casa. Elas vão evitando expressar o que elas sentem, não falam nada. Aí de repente a pessoa vai, mas fale, abre o seu coração, deixa quieto. Deixa quieto, não quero falar, deixa eu viver no meu casulo, eu não quero expressar o que eu estou sentindo. Quem sabe até por causa de um desses 3 fatores aqui, quem sabe. E as pessoas elas vão ficando cada vez mais retraídas. Você sabe aonde que as pessoas estão se soltando mais? Elas estão se soltando diante de um teclado. Ali diante do teclado, então, elas vão se soltando, vão compartilhando com o mundo inteiro o que elas estão sentindo. E aí então, quando alguém membro da família está assim, não está muito bem, e o outro membro da família quer saber como é que ela está, para saber ela precisa abrir o seu Facebook, e aí aparecem as famosas carinhas. E essas carinhas expressam como ela está se sentindo. E às vezes dentro da própria casa, lá a pessoa colocou lá a carinha de triste, né? Que ela está se sentindo triste. E aí então o familiar está no outro cômodo da casa e ele digita no seu tecladinho lá, o tecladinho virtual ou do notebook, por aí vai. Diz assim, ele pergunta, por que você está triste? E a pessoa que está ali no cômodo ao lado diz, por que aconteceu isso ou aquilo? Então então Deus vai achar uma solução para o seu problema. Às vezes dentro da própria casa, o familiar está ali do cômodo ao lado. E aí então as pessoas, elas ainda conseguem, digamos nós assim, não sonegar informações, elas conseguem ainda dizer um pouco do que estão se sentindo através dessas famosas carinhas do Facebook.
Mas por que as pessoas chegam a este ponto? Não sei se de repente é essa situação da sua casa, do seu lar, se é essa experiência que vocês estão vivendo, não sei. E aí então eu me lembrei de uma história que um pastor contou essa história. Certo pai, ele observou uma coisa interessante, quando o seu filho fazia selfie, né, tirava foto dele, né, ele sempre fazia uma careta. Olha que interessante. O rapaz jovem, né, adolescente, ele ia fazer a foto dele, a selfie, e ele fazia uma careta, toda vez, sempre. Aquele pai, daí um dia, chamou assim: filho, posso perguntar uma coisa para você? Por que você faz caretas nas fotos, né? E aí aquele filho respondeu: pai, eu acho o meu nariz muito feio. E aí, fazendo a careta, eu tiro o foco do meu nariz, e as pessoas só reparam na minha careta. Olha que interessante. E aí o filho falou: pai, você me ajuda a encontrar uma solução para o meu problema? O pai respondeu: claro, vamos, se é esse o problema, vamos pagar uma cirurgia, vamos resolver esse problema. E aí então, depois da cirurgia, aquele filho nunca mais fez caretas em suas fotos. Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar no seguinte ponto: aquele pai, ele foi um facilitador da nudez do filho. Você já ouviu essa palavra? Você ser um facilitador? Aquele pai, na verdade, ele não chegou lá no quarto e falou assim: ó filho, se você continuar fazendo careta nas fotos, a mesada está cortada. Se você continuar fazendo caretas aí na foto, vou cortar o celular. Não. Primeira coisa, o pai foi um observador do comportamento do filho. Observou o filho. Observou o que estava acontecendo. E aí então chamou o filho em particular para uma conversa. O filho sentiu-se à vontade, abriu o seu coração, não sonegou informação e falou para o pai o problema. E o pai não zoou: mas você é um narigudo mesmo, né? Você é feioso mesmo. Não. O pai levou em consideração o que o filho disse. Era um sofrimento que o filho estava sentindo muito grande. O pai foi um facilitador da nudez do filho. E aí então aceitou a nudez do seu filho, deixando ele ser quem ele era, e expressar o que ele estava sentindo, sem ameaças. Você sabe que eu acho que um dos grandes problemas que nós temos dentro da nossa casa, é justamente o fato de a gente às vezes não ser um bom facilitador da nudez dos nossos familiares. E aí, quando você fala em ser um facilitador, eu queria levar em consideração aqui três pontos sobre mecanismos de comunicação. Eu queria que você prestasse bem atenção nesses 3 pontos. Talvez dentro da sua casa você observe algo muito parecido, muito familiar. Primeira coisa, quando você for conversar com um familiar seu, e nós temos a tendência, infelizmente, de sermos assim, evitar a acusação. Falar sem acusar. Aquela coisa assim: não, tá vendo, você que criou maus filhos, você deu muita liberdade, tá vendo, eu estava trabalhando e você não soube dar uma boa educação para o nosso filho, tá aí, o que virou isso dentro de casa? Ou seja, aquela coisa da acusação. As coisas não estão bem, não, é você. Gente, isto é um fator de inibição na questão de você compartilhar o que você sente com os outros. Quando você desenvolve essa questão da acusação: vocês são
todos piores. Eu sou o bonzão, né? Eu sou o cristão, mas vocês são pecadores, por isso que a coisa aqui dentro de casa está assim. Isso não dá certo. Mas um outro mecanismo bem complicado, que se usa muito nessa questão de relacionamento familiar, comunicação e tudo mais, é o que nós chamamos de ironia. O que é a ironia? A ironia é aquela figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, e aí se manifesta mais em expressão do que em palavras, né? Às vezes o pai está lá, né, conversando, o marido, vamos pôr assim, o marido conversando com o pastor sobre uma situação em casa, né? Daí está lá o pai, né, o marido, falando: pastor, as coisas estão difíceis, estão muito complicadas dentro de casa, estão complicadas, não sei mais o que fazer, eu me esforço tanto para ser um bom marido, um bom pai, e a esposa está ali do lado. Ela não está dizendo nada, verbalmente falando, mas ela está sendo irônica. Tipo assim, ele está dizendo, né? Mas ele não se esforça, não faz nada para melhorar. Então, às vezes, esse tom irônico, ele é um inibidor, sim. É um inibidor assim, de espontaneidades. Você não consegue, às vezes, conversar com a pessoa, porque ela é irônica. Você chega e fala para ela assim: olha, você está incorrendo nesse probleminha, assim, quero te ajudar. Ah, sim, sempre sou eu a culpada, né? Sempre sou eu a culpada. Ela não está dizendo, na verdade, que ela se sente culpada. Com isso ela está dizendo que ela assume um papel, né, uma situação, uma responsabilidade que não é dela. Aliás, até isso já faz uma ponte entre um terceiro fator assim, bastante grave, né, que eu queria colocar aqui para vocês, sobre a questão das palavras, né? As palavras, elas têm conotações diferentes do que elas expressam, principalmente a mulher, com todo respeito e carinho, né? Quando a mulher diz assim para o marido: nunca você me dá bola. Daí o marido, a tendência do marido é ele pegar e falar, anotar, assim, tipo, anotar não, mas é tentar relembrar, dizer: olha, como que nunca eu te dou bola? Lembra semana passada, que quando você falou que precisava de determinada coisa, eu fiz para você? Mas nunca você está presente. Bom, mas você não lembra que semana passada, final de semana, a gente estava junto aqui, tomamos um café junto? Então, esse nunca não é nunca. Ela não está querendo dizer que é o nunca. Ela está querendo dizer que ela precisa que você seja mais frequente na vida familiar. Ela está querendo chamar a atenção de você, que o que você está fazendo para ela, está fazendo alguma coisa, mas ela não é suficiente para ela se satisfazer. Ela precisa de mais de você. Só que o homem, na sua razão humana, ele entende tudo ao pé da letra. Então ele vai começar a logicamente dizer todas as situações em que ele fez a parte dele, ele entendendo que ela está enganada no nunca. Não é que ela quis dizer nunca, ela quis dizer que ela precisa mais da atenção dele. Ou, por exemplo, essa segunda questão aqui do nada, né? Você chega em casa, a mulher chegou antes, a mulher que trabalha fora, né? Você chega em casa, põe o pé dentro da sala, da cozinha, você pergunta para ela, você vê que ela não está num bom dia, né? Daí você pergunta para ela assim: o que você tem? Ela diz assim: nada. Se ela falar para você nesse tom, nada, ela tem tudo contra você nesse dia. É verdade. Se ela falar nada, ela tem tudo contra você nesse dia. E aí você vai ter que ter uma habilidade incrível
de fazer com que ela realmente tenha facilidade para abrir o coração dela e dizer o que realmente está acontecendo. Eu estou mentindo ou não? Estou falando alguma inverdade? Não é assim que as coisas acontecem? Então, esses mecanismos de comunicação que eu estou colocando aqui, eu poderia colocar muitos outros, mas o nosso tempo ele não é muito favorável a gente delongar-se demais. Então, o que eu queria colocar são esses pontos principais. Quer dizer, gente, não soneguem informações uns aos outros. E principalmente, vamos dizer assim, vamos procurar ser facilitadores da nudez do outro. Nem mesmo para a suposta alegação de poupar o outro de sofrimento, né? A gente pensa assim, não, eu vou poupar você do sofrimento, então eu não vou dizer o que eu estou sentindo, né? Você só nega a informação e ainda você está achando que está conseguindo uma boa justificação, uma boa justificativa para você estar sonegando informação. Mas eu digo assim para você, gente, ninguém precisa assumir o papel de super-homem ou mulher maravilha. Você que está aí hoje achando que você tem que carregar o piano sozinho dentro de casa, que você tem que resolver tudo, nas tuas costas carregar tudo, e não pode falar nada do que você está sentindo, porque você precisa poupar a sua família. Pare com isso. Dentro de casa a gente não precisa de super-herói, não precisa de super-homem e mulher maravilha. O que a gente precisa, se a gente quer realmente fazer do nosso lar um paraíso, o que a gente precisa dentro de casa é desnudar-se. Desnudar-se. Desnudar-se inclusive diante de você mesmo. Reconhecendo que realmente você não tem essa obrigação de carregar tudo sozinho. E não tente fazer isso, não tente. Você acha que está fazendo uma coisa boa, mas não está. Em primeiro lugar, você está se maltratando. Em segundo lugar, você está tirando a oportunidade dos teus familiares de ajudar. Porque lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, ali nós temos uma palavra muito especial. Ali diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Amados, embora o texto não esteja falando diretamente sobre a vida matrimonial, mas é fato que marido e mulher estão ali para um ajudar o outro. Um levanta o outro quando cai. Um esquenta o outro quando faz frio. Então, entre marido e mulher, a lei da nudez total precisa prevalecer. Não só a nudez física, essa também faz bem, mas não só essa, mas também a nudez emocional. Claro que o diabo não quer isso, né? Claro que o diabo quer ver o circo pegando fogo. Claro que ele quer ver dentro do lar gritos daqui, gritos dali, chantagens, gente chorando num quarto, gente desesperada no outro, filhos saindo correndo para algum lugar porque não suportam viver dentro daquela casa. O diabo quer ver a vontade dele prevalecer ali dentro. E claro também que além disso, o nosso orgulho nos impede de aceitar o quanto e o como nós precisamos do outro. Mas às vezes a gente vai lembrar disso só quando eles morrem, e aí é tarde demais.
Nós temos que dizer isso já em vida, e colocar isso já em vida, em prática isso já em vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que para este lar se tornar um paraíso, ele vai ter barreiras. Nós vamos ter aí o inimigo maligno trabalhando contra esse objetivo. Nós vamos ter aqui o nosso orgulho humano batalhando contra esse objetivo. Nós vamos ter aqui aquela situação em que a gente vai dizer, não, mas eu sou o cara, eu sou a pessoa que consegue tudo nessa vida, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, não é a hora do eu prevalecer em família. Em família se prevalece o nós. E aí então, uma coisa que eu gosto de fazer nessa hora, é olhar para Jesus. Quer dizer, o amor de Deus revelado em Jesus, nos ensina a ser um pouco mais humildes. Com Jesus, nós aprendemos a ser facilitadores da nudez do outro. É interessante lá quando os discípulos de Emaús estavam decepcionados, voltando de Jerusalém para Emaús, e aí Jesus os acompanhou em sua jornada. Sabe, você lembra, faz pouco tempo que a gente pregou sobre esse texto, Jesus lhes perguntou, o que está preocupando vocês? Quando Jesus fez essa pergunta, não é que Jesus, ele sabia, ele não precisava dessa resposta, ele sabia, porque ele é verdadeiro Deus como ele sabe todas as coisas, mas quando ele pergunta para eles, vocês estão preocupados com o quê? E aí então eles abrem o coração, e aí Jesus estava tentando ser, e de fato ele foi um facilitador de informação. Então, meus irmãos, quem sabe hoje, né? Comece, né? Lembre-se de Jesus. Em primeiro lugar, peça perdão para Ele, Ele vai te dar, Ele é muito amoroso, Ele quer ver a gente bem, Jesus é maravilhoso, Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar. Reconheça dentro de você que nem sempre você é um facilitador da nudez do próximo, reconheça isso, o primeiro passo é isso, entenda isso, compreenda isso. E entenda também que se você não resolver esse problema o quanto antes, o teu lar não vai ser um paraíso, mas ele vai ser um pedaço do inferno, e você não quer isso para você. Por isso que você está aqui hoje, se munindo da palavra de Deus, para transformar esse teu lar, essa tua casa. Então, meu irmão, fale tudo, desnude-se, abra o jogo, com toda tranquilidade, seja um facilitador da nudez do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu sogro, da tua sogra, do teu pai, de tua mãe. Dê oportunidades para a pessoa se manifestar, para falar sobre o que ela está sentindo, e você vai ver, pode me cobrar daqui a um tempo, se realmente dentro da tua casa as coisas não irão andar melhor. Claro que irão, porque Deus estará operando grandiosamente em vossa vida matrimonial. Que assim seja, que o lar de vocês realmente seja um paraíso. Transforme esse seu lar, trabalhe, lute para que esse lar se transforme neste paraíso aqui hoje anunciado, falado e compartilhado, e realmente seja ali prazeroso conviver dentro daquela casa. Que Deus assim faça a sua obra no coração e na vida de todos, em nome de Jesus. Amém.